Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse exercício aqui, que nós vamos trabalhar numa atividade avaliativa. Este circuito é um circuito RL, portanto ele tem resistor e indutor e é indutivo. E em cima deste circuito nós vamos estudar o fator de potência dele e posteriormente vamos fazer a correção deste fator de potência, ou seja, vamos inserir um capacitor para que a potência reativa do capacitor compense a potência reativa do indutor. Porque a gente lembra que o fator de potência ele passa a ser menor do que 1 quando a corrente total que passa pelo circuito ela começa a ficar defasada da tensão do circuito. Se a corrente estiver plenamente em fase com a tensão, isso quer dizer que a carga é puramente resistiva e o fator de potência é unitário. Toda a corrente que passa aqui está gerando potência ativa. Caso exista uma carga reativa, ou seja, um indutor ou um capacitor, esta corrente vai estar atrasada, no caso do indutor, ou adiantada, no caso do capacitor, com relação à tensão. Isto quer dizer que nem toda a parcela da corrente vai gerar potência ativa. Uma parcela da corrente vai estar gerando potência reativa. Ou seja, pela rede está passando uma corrente maior do que a corrente necessária para gerar a potência que eu estou consumindo. Isto é ruim, principalmente para as concessionárias de distribuição de energia, porque elas precisam construir uma rede mais robusta, que tenha maior capacidade de condução de corrente, simplesmente porque o fator de potência não é unitário, ou seja, simplesmente porque temos cargas reativas que não geram potência ativa, elas ficam armazenando energia e mandando de volta para a rede, armazena e manda de volta para a rede, e nisso aí ela fica circulando corrente pela rede aqui à toa, sem essa corrente estar de fato gerando uma potência que vai ser paga para a concessionária depois. Só que como essa disciplina é de laboratório, nós não vamos necessariamente recorrer aos cálculos para calcular o valor desse capacitor. A ideia é que a gente vá na simulação colocando valores de capacitor até ver que a correção foi feita. E por isso, no nosso caso, nós queremos corrigir totalmente o fator de potência, ou seja, deixá-lo unitário, para que a corrente de circuito fique totalmente em fase com a tensão. Então, vamos lá para o circuito, porque eu vou mostrar para vocês no simulador que vai ser necessário uma pequena alteraçãozinha aqui no circuito. Já estou aqui no simulador, Multisim Live, e eu vou começar a criar aquele circuito. Então, fonte de tensão, essa fonte de tensão alternada. Depois um resistor. E um indutor. Um rotacional, só para ficar com a mesma orientação que já está lá. Colocar o terra e fazer a ligação. Só que aqui, pessoal, surge um detalhe que é o seguinte: o indutor ele é simplesmente um fio enrolado num núcleo magnético. Quanto maior a frequência da tensão que eu aplicar no indutor, mais difícil é a passagem de corrente pelo indutor. Consequentemente, quanto menor a frequência, mais fácil é a passagem de corrente pelo indutor. Então, se eu tivesse uma frequência nula, ou seja, uma tensão constante aqui, este indutor ele torna-se um curto-circuito.
ele é simplesmente um fio condutor. Tanto que num indutor, num transformador, se eu medir a continuidade com o multímetro entre os dois terminais dele, o multímetro vai apitar indicando que tem continuidade, tem um caminho condutor entre os dois terminais. Então, se eu colocasse uma tensão aqui, como neste simulador os elementos são ideais, a resistência do fio desse indutor é nula. Então, estaria ligando uma tensão numa resistência zero, uma tensão constante numa resistência zero. Isso faria a corrente tender a infinito e dar erro no simulador. Por isso, a hora que eu tentar fazer a simulação, o simulador vai me avisar deste problema, porque esta fonte de tensão, apesar de ser alternada, tem como eu configurar um valor contínuo nela, um valor CC, uma média diferente de zero. Como a gente viu lá no osciloscópio, no acoplamento AC e acoplamento DC, para o osciloscópio tirar essa média constante dos sinais. É aquele mesmo esquema. Eu posso configurar essa fonte para ela ter uma média diferente de zero. Não vai ser o nosso caso agora, mas é por esse motivo que o software dá o aviso para a gente. Então vamos ver os parâmetros da fonte. A tensão, eu vou configurar a tensão de pico, valor 180, frequência 60 Hz, que é a frequência que nós temos na rede, e a tensão na nossa rede elétrica 127 volts eficaz, tem um valor de pico aproximadamente 180 volts. E aqui dá para ver que tem essa tensão de offset, que é uma tensão constante que eu posso adicionar nessa minha fonte. Não é minha intenção, por isso todos os outros parâmetros eu vou deixar zerado. A resistência, deixa eu ver qual que é o valor. 2 ohms. Posso ajustar diretamente aqui. Ou então, clicando no resistor, eu ajusto aqui o valor da resistência. E a indutância, eu vou começar a fazer os exercícios para o Moodle gerar um valor de indutância para mim. Aqui, indutância 0,004 Henry, que é a mesma coisa que 4 mH. Lembrando que, como o software é em inglês, em vez de colocar vírgula, a gente utiliza o ponto. Isso, né? 0,004, ou seja, 4 mil. Vou mandar simular e provavelmente vai acontecer aquele aviso. Até rodou a simulação, mas eu vou pausar. E aqui o software dá aquele aviso com relação à malha fechada aqui, por causa da indutância. Então, para não ocorrer esse aviso e não ocorrer um outro probleminha que eu vou mostrar daqui a pouco, nós vamos adicionar uma resistência aqui para considerar que esse indutor tem uma pequena resistência em série. Mas essa resistência, como tem um valor muito pequeno, ela não vai afetar o circuito, e caso a gente vá fazer os cálculos manualmente, a gente pode desconsiderar o valor dessa resistência. Lembrando, eu não consigo excluir aqui porque eu só pausei a simulação, não deu um stop. Então, vou dar stop. Agora sim, excluo. Eu vou copiar essa resistência aqui, que já está orientada certa. Colocar aqui. E deixa eu ver o valor que eu calculei para ela. Que é um valor de 500 micro-ohms. Este valor aqui de 500 micro-ohms, coloquem na simulação de vocês. Não importa o valor do indutor que aparecer no Moodle, utilizem sempre esse mesmo valor de 500 micro-ohms
no simulador que ele vai ser suficiente para não afetar os cálculos e nem os resultados que a gente vai observar no simulador. Ou seja, dá para desprezar essa resistência aqui. Assim como no Moodle, para eu indicar micro neste simulador, eu teclo a letra U aqui no teclado. Colocando U, automaticamente o simulador gera este símbolo. Lá no Moodle, vocês, se for micro, vão deixar apenas a letra U. Não é para inserir este símbolo porque, na maioria das vezes, o Moodle não reconhece. Pronto, fiz a modificação do circuito e agora vamos ver se vai aparecer de novo o erro. Não avisa, né? Ó, não apareceu nada, então está tudo bem. Só que agora, quando eu estou rodando a simulação, se eu for olhar os gráficos, eu não coloquei nenhum probe aqui, né? Nenhum medidor, então não vai aparecer nada. O que nós queremos medir é a tensão do circuito. Lembrando, essa tensão automaticamente ela vai medir a tensão entre esse ponto e o terra. A corrente total do circuito. Eu vou medir também a corrente no resistor e a corrente no indutor. Então vamos simular. Tem vários parâmetros aqui sendo medidos, né? Então aqui provavelmente vai estar todo desconfigurado o probe de vocês. Para ele automaticamente parar, a gente ajusta aqui um trigger. Pode ser o single, que é onde é como se a gente apertasse aquele botão de ajuste automático do osciloscópio, que ele vai definir uma forma de onda de referência para sincronizá-la com a tela. Então ele sincronizou aqui aparentemente um período da forma de onda, só que a escala horizontal e vertical está totalmente bagunçada. Então, em vez de simplesmente eu posicionar o mouse aqui, a gente observa que a seta do mouse virou uma setinha para cima e para baixo. Se eu rolar aquela bolinha de rolagem do mouse, ele ajusta a escala. Mas se eu ajusto aqui a escala de tensão e a escala de corrente com o mouse, pode ser que eles fiquem desalinhados. Ó. O zero aqui da corrente está numa altura e o da tensão está em outra. Então, para ficar mais todo mundo alinhado, eu ajusto diretamente aqui ó, a tensão. Eu vou colocar de menos 200 até 200. Porque a nossa tensão tem 180 volts de pico. A corrente. Não sei qual vai ser o valor da corrente, mas vou colocar menos 150 a 150. Pronto, ó, chegou bem perto da corrente pico, então eu vou por 200 mesmo. Para ficar a mesma escala da tensão. Menos 200 até 200. Assim, colocando uma escala simétrica aqui, né, de menos um valor até mais este mesmo valor, tanto na tensão quanto na corrente, o zero vai ficar alinhado tanto para a tensão quanto para a corrente. E agora nessa escala horizontal, eu vou dar um zoom out aqui, que aí ele mostra mais ciclos. Aqui, depois de um bom tempo simulando, eu já fiz todo esse ajuste, como se eu estivesse lá no osciloscópio ajustando. Então dá para ver todas as formas de ondas paradinhas aqui. Só que não é que ela está parada, é que o osciloscópio ele fica lendo e plotando na tela as formas de onda. A hora que chega lá no final, ele começa a plotar no início da tela novamente e alinhado com o que estava antes. Esse alinhamento é feito pelo ajuste do trigger. Para facilitar um pouco nossa visualização, para não precisar toda hora fazer esse ajuste, e também para o computador não ficar o tempo todo que a gente está analisando, ficar simulando aqui, porque o computador aqui está simulando o circuito o tempo todo.
Então, em vez eu vou pausar aqui, ou na verdade é um stop. Em vez de fazer essa análise interativa, que é quando o computador fica simulando o circuito, e eu tenho essa tela aqui como se fosse a tela do osciloscópio, vendo em tempo real o que está acontecendo no circuito, nós vamos fazer essa análise de transiente. Que nessa análise, o computador simula o circuito por um tempo, aí chegou nesse tempo ele para. Aí ele deixa todo esse valor armazenado e a gente consegue ver o que já aconteceu no circuito, só que a simulação parou. A gente vê o que aconteceu durante aquele tempo na simulação, mas o computador não está mais trabalhando para fazer essa simulação em tempo real. Então, a gente, na análise transiente, assim que a gente seleciona aqui transiente, a gente abre essa engrenagem, no meu caso já estava aberta antes, e aqui no end time, que é o tempo final de simulação, vamos colocar 200 segundos. Então, vou iniciar novamente a simulação. Aí, ó, o computador vai simulando o tempo aqui até chegar em 200 segundos. Que é um tempo bem grande para essa simulação. Às vezes demora um pouquinho, mas eu vou explicar daqui a pouco o porquê disso. Aqui novamente, se eu observar, deu uma desregulada no ajuste da corrente. Então, eu vou colocar novamente de menos 200 até 200. Pronto, foi alinhado. Vocês observaram que até demorou um pouquinho para ajustar o 200, porque tem muita informação aqui armazenada. O que dá para perceber, que é estranho aqui, é que ó, essa curva em rosa é a corrente do indutor. E aqui ela está centralizada no zero, né? Ela atinge um valor máximo, vai para um valor mínimo, tudo isso centralizada no zero. Só que lá no começo, não. A corrente estava deslocada para cima. Ela não estava centralizada no zero. O valor mínimo dela era zero e até um valor maior. E com o tempo ela foi se ajustando até ficar centralizada no zero. Então, este tempo de ajuste aqui é um tempo chamado de transitório. E provavelmente vocês não ouviram falar disso na disciplina de circuitos em CA. Por que eletricidade CA? Eletricidade 2, na verdade, o nome da disciplina onde a gente estuda circuitos em corrente alternada. Porque isso não é estudado nessa disciplina. Nessa disciplina a gente estuda o comportamento em regime permanente dos circuitos em tensão alternada, que é esta parte aqui, onde todas as formas de onda já estão centralizadas no zero. Aí sim, considerando que está em regime permanente, a gente pode fazer aquela análise de considerar as tensões como sendo fasores. No transitório, essa consideração de dizer que uma tensão alternada é um fasor e tratar matematicamente como um fasor não vale aqui no transitório, só em regime permanente. Por isso, é por este motivo que eu deixei a simulação rodar todo esse tempo aqui de 200 segundos, que é um tempo bastante grande, para que a gente possa, com certeza, para qualquer valor de indutor que aparecer para vocês na realização do circuito, para que a gente possa passar esse transitório e fazer a análise aqui já no regime permanente. Só que aqui tem vários ciclos do circuito, porque esse circuito está trabalhando em 60 Hz. A cada segundo ele oscila 60 vezes. E aqui eu tenho 200 segundos. Então é muita oscilação, por isso está tudo dessa forma a apresentação. Eu não consigo ver as senoides. Então, para eu visualizar o comportamento do circuito com poucos ciclos, eu vou olhar só o finalzinho do tempo. Então, olhando aqui o tempo, eu não quero olhar desde o segundo zero. Eu vou olhar desde o tempo 199, neste caso eu vou inserir ponto, porque o software é em inglês, 98 segundos, que é lá no finalzinho. Ou seja,
de 199,98 segundos até 200 segundos, tem uma diferença só de 20 milissegundos. Um ciclo da forma de onda em 60 Hz dura 16,67 segundos mais ou menos. Então, como aqui 16,67 milissegundos. Então, como aqui estão representados 20 milissegundos, eu tenho um ciclo que ele termina aqui, começa aqui, e mais um pedacinho, só que a gente não precisa enxergar outro ciclo. Em um único ciclo da nossa forma de onda, nós conseguimos visualizar tudo que os exercícios pedem. A primeira coisa que é pedida aqui é o tempo, neste caso, em segundos, correspondente à defasagem entre a tensão da fonte e a corrente do circuito. Então, se a gente olhar aqui no esquemático, ó, a corrente do circuito é essa aqui, que está com o nome de PR2. Até para facilitar, eu vou até mudar aqui, eu recomendo que vocês façam também. Eu clico e escrevo novamente um outro nome aqui. IT, de total. O primeiro eu vou colocar só V, que é VAC, que é a tensão da fonte. Esse aqui é a corrente do indutor. Esse é do resistor, né? E essa é a corrente do indutor. Para mudar os nomes, eu tenho que simular tudo de novo. Então, eu mando simular. Aí, ó, ele vai rodar os 200 segundos novamente. E só depois que ele rodar é que eu vou conseguir mexer nesse gráfico aqui. Como eu já tinha configurado essa escala, o valor máximo e mínimo da corrente, parece que ele vai manter. Vamos esperar chegar até o fim para ver se ele mantém mesmo. Aí, quando parou a simulação, ele aparece dessa forma. Antes de parar, ele mostrava o tempo que ele estava simulando. Beleza, a corrente foi mantida, o ajuste, a tensão também, só falta ajustar o tempo. 199,98 segundos. Agora sim, eu quero o tempo da defasagem entre a tensão e a corrente. Né? Essa forma azul é a corrente total do circuito. Aqui, pessoal, eu observei, não sei por que aconteceu, mas a corrente no resistor está aparecendo idêntica, ó. Corrente no resistor está idêntica à corrente no indutor. Isso está errado, porque eu sei que a soma da corrente do indutor mais corrente do resistor é que vai dar essa corrente total. Então, a corrente do resistor era para estar aqui em fase com a tensão da fonte. Então, vamos ver o que aconteceu de errado. Vou deletar e inserir de novo um medidor aqui. Deletar essa também. E simular de novo. Agora parece que está certo, porque pelo menos a corrente do resistor no início estava diferente, já dá para ver que estava diferente da corrente do indutor. Vamos esperar terminar a simulação para ver se dá certo. Aqui é o tempo da simulação, só quando ele chegar nos 200 segundos que vai parar a simulação. Pronto, chegou nos 200 segundos, aí está o tempo final. Aí, agora sim, a corrente do resistor está em fase com a tensão do circuito. Está em fase justamente porque esse circuito é em paralelo. Então, esta tensão está aplicada diretamente sobre o resistor. Consequentemente, a corrente no resistor sempre está em fase com a tensão aplicada sobre o resistor, que neste caso é a mesma tensão da rede que a gente está medindo em verde.
Então vamos lá, o nosso objetivo é medir a defasagem de tempo entre a tensão e a corrente total do circuito, que é essa corrente em azul claro. Para a gente não se confundir, eu vou apagar aqui, vou esconder as correntes no resistor e no indutor. Feito isso, eu vou usar os cursores para fazer essa medição. Então, ó, o cursor, vou colocar ele no eixo X, que quer dizer que eu posso deslocá-lo aqui no eixo X. E vou medir o instante em que a tensão cruza o zero, bem aqui, e depois, então esse primeiro cursor ele está associado à tensão, o segundo cursor já vou associá-lo à corrente total do circuito, e muito importante, eu vou medir, como é um circuito indutivo, eu sei que a corrente está atrasada, então eu vou medir o momento em que a corrente cruza o zero, subindo, indo de baixo para cima, porque eu medi a tensão, o momento em que a tensão cruza o zero, indo de baixo para cima. Então eu vou pegar esse mesmo ponto na corrente, a hora que ela cruza o valor zero, indo do negativo para positivo. Se o circuito é indutivo, é de esperar que este cruzamento ocorra depois do cruzamento da tensão. Então, nesse instante, a tensão ficou positiva e depois de um tempinho a corrente ficou positiva. Isso aí ocorre porque a corrente está atrasada. Aqui parece que eu peguei bem o ponto do cruzamento. E aqui, ó, no ΔX, já é apresentado o valor do tempo, a diferença do tempo entre os dois cursores. Nesse caso, 2,4547 milissegundos. Então, eu vou simplesmente responder aqui. Posso escrever 2, no Moodle eu tenho que escrever vírgula, porque nossa disciplina é em língua portuguesa. O Moodle também vai trabalhar assim. 2,4547. E essa aqui é a quantidade total de casas decimais que o simulador me forneceu. Não tem como eu colocar mais porque o simulador não forneceu mais. E a unidade de medida, vou colocar aqui em milissegundos. Ou eu poderia escrever 0,0024547 segundos. Mas nunca vou colocar duas respostas aqui, senão o Moodle não vai considerar. Ou eu coloco assim, 2,4547 milissegundos, ou 0,00244547 milissegundos. Vou deixar da primeira forma. Ok. Próxima pergunta. O ângulo em graus correspondente à defasagem da corrente total do circuito, que é aquela corrente que a gente já mediu, com relação à tensão. Então, a gente já viu o tempo de defasagem. Nós vimos que a corrente está 2,4547 milissegundos atrasada da tensão. Agora o exercício pediu o ângulo. Aí, infelizmente, esse simulador não fornece o ângulo. Para isso, a gente vai ter que fazer o cálculo. Mas este cálculo é bem facinho e é, sim, um cálculo laboratorial, por isso ele está nessa disciplina. Bom, nós sabemos que a frequência é o inverso do período, né? Consequentemente, o período é o inverso da frequência. Ou seja, assim a gente já consegue descobrir que o período é 1 sobre 60. E se eu sei que o período é o tempo necessário para a forma de onda da tensão e qualquer forma de onda desse circuito completar um ciclo, este ciclo aqui corresponde a 360 graus, né? Porque nossas formas de onda são senoidais, estão sendo de um ângulo, que esse ângulo é representado por ômega vezes t, e cada vez que o t vale um período, tudo isso aqui corresponde a 360 graus. Então, um período de tempo corresponde ao ângulo de 360 graus.
Assim como a regra de 3, utilizando o tempo correspondente ao período e o tempo que a gente calculou, e sabendo que um período tem 360 graus, a gente descobre o ângulo da defasagem entre a tensão e a corrente. Então, período está para 360 graus, assim como o tempo que a gente já mediu está para o ângulo que a gente quer descobrir. Fazendo a regra de 3, o tempo é igual ao período vezes... A gente quer descobrir o ângulo, na verdade, né? O ângulo é igual a 360 graus vezes o tempo sobre o período. Ou seja, θ é igual a 360 graus vezes o tempo vezes 1 sobre período, né? E este 1 sobre período já é a frequência, que vale 60. Então, θ vai ser 360 vezes o tempo, era 0,00244547, né? Isso. Esse é o tempo vezes o inverso do período, que é a frequência, que vale 60. Ou seja, o ângulo da defasagem é de 53,02152 graus. Mas, atenção! Lembre-se do sinal do ângulo, porque quando a gente está falando em defasagem, a forma de onda da corrente pode estar adiantada ou atrasada. Como o circuito é indutivo, ela está atrasada. Por isso, este ângulo, o ângulo atual da corrente, é 53,02 graus atrasado com relação ao ângulo da tensão. Se ele está atrasado, ele é negativo. Por isso, eu vou colocar aqui menos 53,02152 graus. Só que, para não ocorrer problema também do Moodle não reconhecer esse símbolo do grau, que ele pode ser representado por teclas, atalhos de teclas diferentes, a gente não vai colocar unidade de medida nesta questão. Então, vamos seguir para frente. Agora, o fator de potência do circuito. Bom, fator de potência, a gente já sabe que fator de potência é igual ao cosseno do ângulo, né? Na verdade, o cosseno, tanto se o ângulo for positivo quanto negativo, o cosseno vai ser positivo. Então, aqui não precisamos nem colocar o módulo deste cosseno. Então, para encontrar fator de potência, basta fazer este cálculo aqui. Ou então, o fator de potência, quando temos o triângulo das potências, temos aqui a potência reativa, Q, a potência ativa, P, e a potência aparente. E o ângulo θ é esse ângulo aqui, que é o ângulo equivalente da impedância de circuito. É o ângulo da impedância equivalente de circuito. Este valor o cosseno desse ângulo é cateto oposto sobre
a hipotenusa. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente poderia também, então, usar a corrente. Aqui estamos falando do triângulo de potências, né? Mas, especificamente para este circuito aqui, onde a tensão aplicada no resistor é a mesma tensão aplicada no indutor, ou seja, a tensão aplicada só no resistor, que vai ser responsável pela potência ativa, é a mesma tensão aplicada na impedância equivalente, que é responsável pela potência reativa, vai ser a mesma. Assim, dá para dizer que a corrente no indutor, corrente no resistor é proporcional à potência ativa. E a corrente total é proporcional à potência reativa. Então, como fator de potência, podemos fazer a corrente do resistor sobre a corrente total. Tem essa opção também, e esses valores já podemos ler diretamente lá no simulador. Então, vamos primeiro calcular a potência dessa forma aqui, o fator de potência dessa forma. O fator de potência é igual ao cosseno de... Agora eu não sei, eu vou fazer na calculadora, porque lá eu sei que ela põe o ângulo em graus ou em radianos. Pronto, eu quero cosseno, aqui ela está configurada para graus. Então, o ângulo é esse aqui, né? 53,02152. O fator de potência deu 0, deu tudo isso aqui, ó, pelo cálculo. Então, vou inserir aqui novamente o fator de potência, é potência ativa sobre potência aparente. Então, não tem unidade de medida. Vou deixar aqui. E para tirar dúvida, vamos fazer daquela forma também. Fazendo esse cálculo da corrente no resistor sobre a corrente total. Para isso, vamos mostrar aqui a corrente no resistor. E agora, eu vou mudar os cursores para o eixo Y. Que assim eu vou deslocá-los no eixo Y. E vou colocar este primeiro, o cursor 2 já está lendo a corrente total. O cursor 1 vou colocá-lo para ler a corrente no resistor. Ele vai ficar azul, que é a cor da corrente do resistor. Então vamos ver, o cursor 1 está na altura. Só que lembrando, pessoal, só porque eu coloquei o cursor para medir o valor dessa corrente, eu tenho que fazer o ajuste certinho aqui. Se eu passar, ele vai mostrar simplesmente o valor da altura do cursor. Não quer dizer que esse seja o valor da corrente. Então, vou ajustar certinho aqui. Pronto, o cursor 1 vale 149,61 ampere. O cursor 2, ajustando certinho, 89,74. Então, é 89,974. E a potência
A corrente total 149,61. Como esperado, o valor deu o mesmo, ou muito aproximado, porque aqui ele já fez um arredondamento. Aí se voltarmos para cá, pelo menos até a terceira casa decimal foi idêntico. Esse errinho aqui na quarta casa decimal, no quarto algarismo significativo, ocorre porque nós estamos fazendo uma medida a olho aqui, né? Colocando o cursor no valor próximo que a gente acha que é o de pico. Mas já ficou dentro da precisão suficiente para o Moodle considerar a questão. Então agora só falta a última questão. Agora sim, a capacitância necessária para que o fator de potência volte a ser unitário, ou seja, para que eu anule totalmente a potência aparente, potência aparente não, para que eu anule totalmente a potência reativa do indutor. Então, a gente pode fazer o cálculo da capacitância necessária e o segredo é, eu preciso colocar aqui uma capacitância que tenha o mesmo módulo de potência reativa da potência reativa do indutor. Ou seja, a impedância reativa do capacitor tem que ser igual à impedância reativa do indutor, em módulo, porque uma impedância tem ângulo de menos 90 graus e outra tem ângulo de mais 90 graus. Se formos fazer a conta, o segredo seria fazer a impedância do capacitor ser igual à impedância do indutor. Mas estamos aqui para simular. Então eu vou chutar um valor de capacitor. A gente vai ver como que vai ficar o circuito. E depois ir chutando outros valores até achar um valor ideal de capacitor. Vou pegar aqui um capacitor. Eu vou chutar inicialmente 1 milifarad. Vamos ver o que acontece. Aqui eu não vou nem esperar chegar até o fim, porque eu consegui ver que ele já estabilizou. Eu só quero ter uma noção. Então, em vez de ir até o tempo 200 milissegundos, eu vou até o tempo 100. E começar no tempo 99,98. Ó, ainda está deslocado aqui, né? A corrente do indutor não importa para mim agora. O importante é ver se essa corrente do circuito, se ela se alinhou com a tensão do circuito. Dá para ver que ela ainda continua atrasada, né? Ou seja, a impedância capacitiva está muito grande. Por que muito grande? Porque quanto maior a impedância, menos corrente vai passar aqui. Para eu ter uma maior potência, eu quero que passe mais corrente. Então eu tenho que reduzir a impedância capacitiva. Para reduzir a impedância capacitiva, eu aumento o valor do capacitor. Porque, como nós lembramos, a impedância, o módulo da impedância capacitiva, é igual a 1 sobre ômega C. Ou seja, aumentando a capacitância, a gente diminui a impedância, que é o que eu quero. E pelo jeito, aqui no gráfico, moveu bem pouco essa corrente. Ela voltou atrás dela, reduziu um pouco, mas foi bem pouquinho. Então eu já vou aumentar umas 3 vezes essa capacitância aqui. 3 mil. Vamos ver.
Simular de novo. Como foi mais um chute ainda distante, eu vou novamente deixar rodar só até os 100 milissegundos. 100 segundos, desculpa. Então, eu acho que eu aumentei muito a capacitância, né? Ó, dá para ver que a corrente já ficou bem adiantada com relação à tensão. O meu interesse aqui é na corrente total do circuito. Então, se estava em 1, a corrente estava mais ou menos aqui, eu aumentei para 3 a capacitância. A corrente foi para lá, eu vou deixar mais ou menos no meio termo, no 2. Vamos ver. Pessoal, só um aviso muito importante aqui. Esta não é a forma de corrigir o fator de potência chutando o valor do capacitor. Estamos fazendo isso porque é uma disciplina de laboratório e nosso interesse é aprender a analisar as formas de onda, compreender o funcionamento do circuito, compreender como uma capacitância, como uma indutância afeta o comportamento do circuito e também aprender a utilizar equipamentos laboratoriais e equipamentos de simulação. A forma correta de corrigir o fator de potência é fazendo os cálculos apropriados. Ó, já ficou bem próximo, né? Mesmo assim, ainda tem que reduzir um pouco a capacitância. Então, vou colocar 1,7. Agora eu vou deixar rodar até o fim para ver se já está próximo. Olha, ficou bem pertinho. A corrente azul claro já está quase em fase com a tensão, mas ainda não está num valor próximo o suficiente para eu confiar que vai estar dentro da tolerância desse erro do Moodle entre o valor ideal da capacitância e o valor que eu inseri. Eu vou mudar aqui os cursores para o eixo X. Aqui eu consigo ver que ainda tem uma pequena distância entre eles, entre o cruzamento, ainda tem uma distânciazinha entre as duas formas de onda. E a corrente ainda está atrasada, né? Se está atrasado, eu vou aumentar um pouquinho a capacitância. Agora parece que ficou bom, né? Observem que aqui não dá nem para enxergar a corrente do circuito, que ela ficou escondida pela corrente do resistor. Ou seja, a corrente total do circuito está idêntica à corrente do resistor. Isto quer dizer que toda a corrente que passa aqui no circuito, ela está sendo utilizada para gerar potência ativa na minha carga. E aquela corrente que circula aqui no indutor e não gera potência ativa, ou seja, o indutor armazena energia para ele, depois devolve para a rede, armazena para ele, devolve para a rede, neste ciclo aqui, onde ele fica simplesmente fazendo circular corrente aqui, essa corrente necessária
para suprir, vamos dizer assim, a potência reativa do indutor, está vindo aqui do capacitor. Então, neste momento, o capacitor e o indutor ficam trocando corrente entre eles, e a corrente que é necessária para passar pelo resistor para produzir a potência ativa do circuito vem toda da rede. Então, a rede agora, eu consegui fazer com que a corrente que passava pelo indutor, e ainda passa, na verdade, pelo indutor, ela vai ser fornecida pelo capacitor que está junto com a carga, e não pela rede elétrica. Isso aqui é muito importante, porque imagina, se essa rede aqui tem vários quilômetros de comprimento, este condutor tem resistência elétrica. Então, para ele, e quanto maior a corrente que passa por ele, maior é o aquecimento desse condutor. Então, precisaria colocar um fio mais grosso, com maior capacidade de condução de corrente, que é mais caro. Além disso, quanto maior a corrente, maior a queda de tensão do início da rede até o final da rede. Então, pode ser que lá na minha carga, se eu tivesse uma corrente muito grande pela rede, em vez de chegar aqui na carga 180 volts de pico, poderia chegar só a 150. Aí está fora do valor que a concessionária é obrigada a me fornecer. Então, ela seria multada e teria que reajustar a rede dela. Por isso que é tão importante a correção do fator de potência, porque nós, consumidores residenciais, não pagamos pela potência reativa. Mas uma grande indústria, como a potência reativa causa esses efeitos ruins na rede, de fazer circular uma corrente maior do que o necessário, consumidores industriais têm que pagar pela potência reativa também, se ela estiver fora de um padrão. Por isso que é feita e é tão importante a correção do fator de potência. Então, finalizando o exercício, 1,75 mF. Vou voltar aqui no Moodle. Capacitância 1,75 mF. Finalizar. Vamos ver se deu certo. Ó, acertamos tudo. E como dá para ver, o valor ficou bem próximo, né? Aqui até a terceira casa decimal, até o terceiro algarismo significativo ficou idêntico. Foi mudar só lá no quarto, porque o valor que nós inserimos é um valor medido e este valor aqui gerado pelo Moodle é um valor ideal calculado. O ângulo também ficou bem próximo. O fator de potência ele foi calculado a partir do ângulo. Como o ângulo já não era o ângulo ideal, o fator de potência também vai ter um leve desvio do valor teórico, mas valor bem próximo. E a capacitância também ficou bem próximo, precisão até na terceira casa decimal. Assim, encerro esse vídeo desta atividade. Optem por fazer a simulação para vocês conseguirem explorar tudo que o software tem a oferecer de saber montar o circuito e principalmente saber analisar, fazer a análise gráfica do circuito. Então por hoje é isso. Bons estudos, boa atividade, pessoal!